Agora sim. Agora sim. Estamos entrando. Oi, Erlan, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, companheiros. Pergunto para vocês, o áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? E o vídeo? Oi? Companheiros, vou pedir para que vocês, quem é membro da JCI, por favor, coloque a sua OL para que a gente possa se conhecer. Coloca o nome da sua OL na frente do seu nome. Quero ver todos aqui. O Erlan. A Jéssica já tá chegando aqui também. William, boa noite. Robert. A Jaque. Erlan, representando a JCI São Paulo. Muito legal. Hoje nós vamos ter um tema muito legal para conversar aqui com vocês, né? A Jéssica, nossa companheira da OL de Rodeio Bonito, vai contar um pouquinho pra gente, né? O que fazer com as crianças antes que elas cresçam. Vocês já pararam para pensar nesse assunto? E é isso que ela vai trazer hoje para nós. Um conteúdo muito rico de informação. A Jéssica já está chegando aqui. Vamos lá, Jéssica. Tá chegando. Marcos, a Lu, da JCI Sananduva, sejam bem-vindos. Ah, chegou. Olá, Oi, Jéssica. tudo bem? Tudo bem e você? Tudo certo. Muito legal, que prazer te ver novamente, e especialmente nesse momento que você vai falar para nós sobre um assunto tão interessante, né? O que fazer com as crianças antes que elas cresçam? E de fato, né, Jéssica, as crianças crescem tão rápido, tão rápido. E será que a gente está preparado nesse processo? O que a gente pode fazer diante de tudo isso, né? Mas antes de você começar aqui abordando o teu tema, né? Vamos ver quem mais está chegando aqui na live. Deixem o seu oi, deixem o nome da OL que vocês estão representando. A companheira Aline Hanauer entrou, da JCI Chapecó, Jefferson. A JCI Jaraguá do Sul. Que alegria, companheiros, a gente poder compartilhar com vocês esse momento, né? Muito legal. Companheiros, vocês nos ouvem, nos escutam? Tudo bem? Oi, Daiane. Muito bom. Jéssica, conta um pouquinho para nós. Quem é a Jéssica? Dani, querida, obrigada. Uma alegria estar aqui compartilhando esse momento com você. Está bom o áudio aí? Certo? Então tá. Gente, boa noite para quem também está chegando aí. É uma alegria, uma satisfação imensa quando eu recebi o convite do pessoal da JCI Brasil para estar compartilhando um pouquinho. Eu acho que isso que é o mais interessante, né? Nós identificarmos aí nas OLs e ver o que cada um pode estar contribuindo nesse período. Acho muito, muito interessante esse momento de troca. Ainda mais com você, né, Dani? Não te conheço pessoalmente ainda, mas a gente esteve na roda de conversa semana passada e aí hoje também, né, compartilhando esse momento. Mas, então, para me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou, então, hoje estou residindo em Rodeio Bonito, fazem 2 anos. Na verdade, 2 anos na JCI de Rodeio Bonito, mas aqui rodeio início do ano agora. Eu sou formada no curso de pedagogia, tenho a pós na área da psicopedagogia clínica e institucional e tenho mestrado na área da educação também. Toda a minha vida, minha trajetória está
voltada para essa área. Trabalhei por 8 anos em uma universidade no município de Frederico Westphalen, onde, fim do ano passado, decidi, então, empreender, larguei a carteira assinada e resolvi empreender na área da educação. Então, hoje eu tenho empresa que presta consultoria, assessoria pedagógica, trabalho aí dentro de um programa onde presto assessoria para mais de 7 municípios, e aí também dentro da empresa oferecendo formações, né, formação continuada para professores, ministro palestras para alunos, famílias, enfim, é uma rotina que estava intensa e que agora com a pandemia se intensificou ainda mais de forma online, né? Mas assim, já tive experiência com a educação infantil, com os anos iniciais, em sala de aula. A minha vida perpassa, né, entre sala de aula, orientação, assessoria, basicamente na área da educação, assim. E eu sou uma apaixonada, principalmente pela área da educação infantil, pelo desenvolvimento infantil. Falar de crianças é muito gostoso para mim. Quando eu recebi esse convite, assim, não hesitei em aceitar. Inclusive, hoje de tarde eu já fiz, hoje foi a maratona de lives, né? Hoje de tarde nós tínhamos uma formação com os professores da rede, e aí, na sequência aqui também, mas é muito aprendizado, é muito bom, assim, compartilhar aquilo que a gente sabe, e principalmente como você disse, né, Dani, esse é um período que as famílias estão em casa e por vezes se sentem perdidas sobre o que fazer com as crianças nesse tempo, né? Como lidar com as diversas situações. Assim como nós adultos, por vezes, nos encontramos entediados, as crianças também estão nesse período, porque elas estão, de certo modo, trancadas, vou usar bem esse termo, trancadas dentro de casa. E antes da pandemia, elas tinham a oportunidade de estar indo até a escola. Então, a escola era um espaço de fluir as energias, né, do brincar, do encontrar colegas, do encontrar a professora, um espaço aí onde ela se via em liberdade, digamos assim. E era o espaço dela. Nós, adultos, temos o nosso trabalho, temos, né, os espaços onde frequentamos, e o principal espaço da criança é a escola. Então, agora a gente se vê com criança dentro de casa, e a maioria das famílias também está trabalhando de casa. Aí acho que o desafio dobra também, né? Mas, enfim, essa sou eu, resumidamente, né? Dois anos, então, que faço parte da JCI. No primeiro ano, tive aí dentro da UEL o desafio de estar como coordenadora adjunta do projeto Reforchi. E aí esse ano assumi, então, como embaixadora também, a gente fez a roda de conversa. E aí estou também esse ano na vice-presidência, e a gente vai se construindo, né, vai aprendendo um pouco mais, então são experiências. Perfeito. Jéssica, muito bom ouvir você, né? A gente não se conhece realmente pessoalmente, mas a roda de conversa já nos trouxe uma grande aproximação e já te admiro desde então, né? E agora ainda mais você trazendo todo esse teu currículo, toda essa tua experiência. E de fato, né, o quanto nós também precisamos estar, os pais precisam de alguma maneira se prepararem para vivenciar esse momento, né? É um momento que nós estamos todos apreensivos, tentando nos reinventar, estamos nos revisitando também, né? Os nossos conceitos, nos revisitando como pessoas. E eu imagino que para quem tem filhos e para quem está em casa nesse momento, além de todas as angústias, de todas as dúvidas e incertezas que vai gerando, né, no decorrer, também saber como lidar com as crianças nesse momento que antes estavam maior parte do tempo na escola e que agora estão em casa é um grande desafio, né, Jéssica? Exato. E ao mesmo tempo, né, Dani, que é um desafio, as famílias têm a oportunidade de estarem exercendo o seu papel de pai e mãe, de terem esse tempo maior de qualidade. Quantas pessoas que, se talvez não tivesse esse momento, esse período, não conseguiria acompanhar, por exemplo, o crescimento do seu filho. Então, eu escuto muitas mães dizendo, nossa, para mim está sendo, desafiador, com certeza tem dias que a gente surta mesmo, faz parte, não adianta a gente me dizer aqui que isso não acontece, né, porque acontece, né, é inevitável.
mas o quanto é importante, sim, a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento do nosso filho, da nossa filha, ver crescer, ver aprender. Porque, Dani, por incrível que pareça, em tempos antes da pandemia, essa questão do desenvolvimento, do aprender a caminhar, do aprender a falar, do aprender a comer, quem acompanhava era a prof. Então, Sim. uma criança que às vezes fica o dia inteiro na escola, quem acompanha todas essas conquistas lá na primeira infância, por vezes é a professora. Então, agora vejo que interessante as famílias, né, estarem acompanhando isso mais de perto. A gente olha nessa forma como uma oportunidade também. Né? Tem desafios? É difícil, mas também tem o seu lado que é positivo e que traz esses ganhos aí, que eu vejo que antes, se não fosse isso, talvez a gente não conseguiria desacelerar um pouco e olhar para essas questões. É claro que nem todas as famílias estão em casa, né? Mas quem está em casa está podendo ter essa oportunidade, né? Vamos usar o termo oportunidade, para estar acompanhando mais de perto essa criança, né? Eu falo crianças menores, né? Então é muito bacana quando a gente olha por essa perspectiva, assim, né? Muito legal, muito legal. Eu também acredito muito, Jéssica, e eu acho que você veio muito ao encontro daquilo que eu venho pensando nesses tempos, né? Que grande oportunidade que a gente está tendo. Talvez a gente não tenha percebido quão rica é essa oportunidade de a gente se conectar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? E especialmente de nós nos conhecermos. Eu acho que esse momento de reflexão, de se autoconhecer, ele faz todo sentido, especialmente para nós que estamos aí num processo de desenvolvimento de liderança, né? Que estamos à frente de organizações, que trabalhamos com pessoas, né? Então, que grande oportunidade a gente tem. Eu quero só agradecer a galera que está chegando, dar um oi aqui para o pessoal, companheiros de outras OLs, por favor, deixe um oi aqui pra gente, coloca o nome da sua OL para a gente poder saber quem está chegando. Eu vejo aqui o Luciano, VPN, a Lu, VPN, nossa passada presidente, Luísa, que prazer tê-la aqui conosco. A Nádia, Silvia, Thaís Rodrigues, Aline, que legal! Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O que a gente gostaria nesse momento é que vocês também pudessem interagir conosco, né? Podem deixar suas perguntas. Jéssica, vou anotar todas as perguntas aqui para ti, então. O pessoal pode mandar quais são as dúvidas que vocês têm. E vamos aproveitar esse momento, porque assim, essa menina, ela tem tanto conhecimento e ela pode contribuir tanto com a gente nesse momento que a gente precisa mesmo aproveitar essa 1 hora que a gente tem para ficar aqui nessa live, combinado? Então vamos lá. Jéssica, tu poderia contar para a gente como é que é possível organizar uma rotina para as crianças, especialmente nesse momento? Tem como a gente poder, os pais, né, quem está com crianças em casa, pai, mãe, como é que a gente faz? Organizamos essa rotina? Não organizamos? De que maneira? Como que a gente faz isso? Bom, Dani, é muito importante quando nós falamos que estamos com crianças em casa, e não só agora em tempo de pandemia, mas sempre, né? A questão da rotina na infância, ela é extremamente importante. Para quem é do chão da escola sabe que lá na escola nós temos uma rotina. Então, às vezes, quando eu escuto assim, eu com um em casa não dou conta, imagina a professora com 15, 30, 20 numa sala de aula. Como que faz toda essa gestão, né, com todas essas crianças em um único espaço? E o que nos ajuda enquanto educadores na escola, muitas vezes, é essa questão da rotina estruturada, da criança saber o que vem depois, qual é o próximo passo. Isso funciona muito bem para nós adultos quando nós vamos pensar em planejamento de vida, planejamento semanal, planejamento mensal. Eu sou uma defensora dos planejamentos aí. É claro que, entendendo que eu sento todo início de semana, faço todo o planejamento da minha semana. Talvez eu não vou seguir tudo aquilo 100%, até porque a gente faz um planejamento, já diz o nome, né? A gente vai planejar algo que está por vir, mas que nem sempre vai sair conforme está no papel e está tudo bem.
O fato de nós termos um planejamento é para, de certa forma, nos guiar. Não é para nos deixar, não deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu vou viver no dia após o outro sem muita organização. Então, com a criança, funciona da mesma forma. Quando eu penso, bom, mas como que eu vou organizar uma rotina para a criança? A ideia é trazer sempre o lado mais lúdico, né, Dani? O que é o lado mais lúdico? É uma forma de comunicação que a criança nos entenda. Então, por exemplo, assim, eu vou organizar, seja numa cartolina, tem aqueles quadros brancos, papel, enfim, que tem um papel ali onde eu sente com a criança e desenhe a semana, mas eu não vou colocar ali, talvez, horários, 8, 9, 10, porque as crianças pequenas ainda não entenderam a questão de horário. Mas eu posso colocar, por exemplo, um solzinho que indica que é de manhã, né? Um outro desenho que vai indicar que é à tarde, a lua que vai indicar que é à noite. E dentro desse quadro de rotina, que eu vou ter segunda, terça, quarta, né? Toda semana, eu vou construindo com a criança através de imagens. Né? Então, por exemplo, o que a gente vai fazer na segunda de manhã? Ah, segunda de manhã é hora da leitura, é hora da brincadeira. Aí você tem que olhar para aquilo que a criança faz durante a semana. Tem que olhar se você está em casa, se você não está, se ela fica com tata, se ela não fica. Né? Tem que olhar para a vida da criança, o que ela faz. Ah, tempo no celular, 1 hora de manhã, sei lá, 1 hora de tarde, não sei como a família está organizada. A própria questão da alimentação, quem já está aí com as frutas, verduras, né? As crianças maiores, organizar tudo isso dentro de uma rotina. Por quê? Isso vai trazer um sentimento para a criança também de uma organização. Traz uma segurança, Dani, porque a criança, ela sabe que de manhã ela tem tal atividade, de tarde ela tem, não sei, as crianças hoje em dia, né? Muitas têm aula de violão, aula de inglês, aula disso, aula daquilo. As que estão a partir aí da pré-escola, primeiro ano, muitas estão com aulas online, então tem também essa rotina de estudo, e é importante manter isso, porque daí a criança também consegue fazer as atividades que a escola está enviando agora e não se sente perdida, não se sente cheia de atividades, né? Tudo no seu tempo, na sua organização. Então, quando nós conseguimos estruturar uma rotina nesse formato, que a criança entenda o que está por vir, o que ela vai ter na semana, ela tende a ficar mais tranquila e, de certa forma, até mesmo se autorregular. Então, como assim? Por exemplo, ela sabe que hoje de manhã, por exemplo, ou amanhã de manhã, nós vamos ter a hora da leitura e mais um jogo, e depois vem o almoço. Então, quando ela está jogando, e aí todo dia se retoma, né? Deixa essa folha, esse quadro na visão da criança. Ai, vamos ver o que vamos fazer hoje, né? Hoje é dia de leitura, é dia de jogar bola, é dia de fazer isso, dia de fazer aquilo. E aí ela vai entendendo, bom, depois que eu fizer o meu lanche, eu sei que tem, ou fazer o jogo ali, eu sei que tem o almoço. Ou eu sei que daqui a pouco, se o pai e a mãe estão trabalhando fora, é o horário que o pai e a mãe chegam em casa. E aí ela vai também se organizando e se sentindo mais tranquila, porque ela também sabe o que está por acontecer, né? Porque senão você fica no âmbito familiar que as pessoas não têm uma organização e não se entende o que se está acontecendo, né? Então, por isso também é importante que a gente possa pensar essa organização com a criança, através de uma rotina que, se nós não seguirmos ela 100%, está tudo bem. Mas, ao menos, a gente tem uma prévia aí do que está por acontecer. Então, se ela sabe que todas as tardes nós vamos sentar porque ela tem aula online, por exemplo, ela vai se habituando a isso. Ela vai se acostumando. Se o horário dela da escola era à tarde, tenta manter essa rotina de todas as tardes. O que ela tinha na escola, ela ter em casa também. Porque a gente vai, entende? A gente vai organizando, vai trazendo essa tranquilidade. Então, a rotina eu vejo como muito importante, principalmente nesse processo, assim, sabe? Da questão infantil das crianças, para que elas se sintam tranquilas, seguras, assim como a gente se sente também, né? Quando a gente faz um planejamento, você se sente organizado. Então, segue mais ou menos nessa lógica. Perfeito. Jéssica, vamos só voltar aqui a galera que está chegando, né? Aos companheiros, todos que estão nos assistindo, Júnior, a Ingrid, Gabriel, o Rafa, da JC Xanxerê, Dilson,
Companheiros, deixem aqui um recadinho pra gente. Qual é o L que vocês estão representando? Quem não é da JCI também, por favor, deixe o seu oi. Pode interagir. Também podem nos deixar perguntas, né? Jéssica, então, no resumo, o que a gente também precisa fazer enquanto pais é planejar essa rotina. Sem esse planejamento, é difícil de a gente fazer com que a criança siga verdadeiramente essa rotina, né? E o que vai acontecer, talvez, é que ela possa ficar um pouco bagunçada também por não saber, né, o que ela deve fazer primeiro. É isso, né? Isso, e assim, né, Dani, o interessante é que os pais consigam organizar essa rotina com a criança. Perfeito. Não para ela, mas com ela, entende? Porque aí ele se sente pertencente desse processo. O que nós podemos fazer, né? Aí, claro, vai depender da idade da criança, né, Dani? Às vezes, quando eu falo a segunda, terça, quarta, dependendo da idade, a criança ainda não tem essa noção de tempo, de dias da semana, né? Então, é um processo mais que a gente vai tendo que trazer assim, o que nós vamos fazer? Ou, né, talvez todos os dias senta e olha para isso, mas de uma forma geral é isso, construir com a criança para que depois, porque às vezes eu escuto assim, mas eu faço rotina, não adianta nada, a criança não segue, né? E aí eu pergunto, você fez com ela? Não, eu pensei sozinha, porque eu sei o que vai... Bom, então, entende? Aí está um gargalo. Porque quando a criança olhou, ela ajudou a construir. Então, ela tem um compromisso com aquilo também, porque ela ajudou a pensar. Né? Então, no resumo é isso. É construir com a criança essa rotina da semana. Perfeito. Muito obrigada, Jéssica. Isso mesmo. Companheiros, que bom que vocês estão aqui. Todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje a Jéssica... conversando, essa convidada, né, do JCI Talks, que acontece toda quarta-feira. A Jéssica está aqui contando para nós, dando dicas, importante tomar nota, pais, mães, irmãos também, né, todo mundo tomar nota, o que fazer com as crianças antes que elas cresçam. Muito legal. Companheiro Vitor, da JCI Chapecó, chegando também. Xang está por aqui. Jéssica, e nesse processo de planejar, então, junto com a criança, tem aquela questão dos brinquedos, né? Tem a rotina também de brincar, tem a rotina de estudar, tem a rotina, né? Várias coisas que eles podem fazer. Mas quando a gente encontra todos aqueles brinquedos no meio da sala, por exemplo, como é que a gente pode fazer para ensinar as crianças para que elas também contribuam e deixem os seus brinquedos organizados? É possível? Ou essa é uma tarefa só dos pais fazerem? Eles podem ajudar? Com certeza, Dani. Às vezes os pais se queixam, né? Principalmente a mãe, né? A mãe que quer a casa mais organizada, mais limpa, mais isso, mais aquilo. E às vezes a gente tem um ditado que diz, né? A casa bagunçada é sinal de criança feliz. Deixa um ponto de interrogação, às vezes, nessa afirmação, porque também não dá para viver num ambiente que não tem uma organização. Na escola, normalmente, a gente costuma ajudar essa criança para que ela entenda a responsabilidade que ela tem diante daquilo que é dela. Então, o brinquedo é dela, né? Assim como nós temos nossas roupas, nossos calçados, nossos livros, nosso material, que eu não posso deixar jogado por toda a casa. Então, eu tenho um espaço para isso, um lugar para isso. Dentro da pedagogia, nós temos uma autora da área que se chama Maria Montessori. Para quem não é da área, talvez já tenha visto na internet muitos assim, atividade Montessori, casinha Montessori, rodízio de brinquedos Montessori. É porque vem dessa corrente, né, dessa autora que tem vários escritos sobre ela, do trabalho que ela realizou. E eu gosto muito dessa corrente porque ela trabalha muito na intenção de criar a autonomia da criança, né, de dar essa autonomia aos poucos. E eu vejo que os pais em casa agora têm essa oportunidade de oferecer essa autonomia. E de que forma isso acontece, né? A gente tem que parar de olhar para a criança como aquele ser frágil, como aquele ser que não pensa, como aquele ser que não tem desejos, interesses, que não fica triste, enfim, né? A criança, ela é um ser humano, né? Claro que talvez ela não tenha a maturação, o desenvolvimento ainda que nós adultos temos, mas ela tem os seus sentimentos, ela tem os seus desejos,
E quando eu falo em dar autonomia, não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer, até porque nós temos que educar amor com limites, né? Continuamos nessa lógica, mas entender o que se passa com essa criança, né? E oferecer espaços para que ela se desenvolva. Então, quando a gente traz essa questão do brinquedo, da casa cheia de brinquedos e por aí vai, na linha Montessori tem algo que se chama o rodízio de brinquedos. E eu também já escutei de muitos pais assim, ela tem vários brinquedos em casa e não dá atenção para todos, estão todos ali na caixa, ou tira e brinca sempre com o mesmo, né? Ou então ganhou vários brinquedos no aniversário, mas não dá muita atenção, porque estão todos ali jogados. E aí, nessa ideia do rodízio de brinquedos, é a seguinte, que a gente consiga, se conseguir, né? Claro que cada um dentro da sua realidade, que tenha uma prateleira que seja da altura da criança, tá? Imagina uma prateleira com vários quadrados, vários nichos, sabe? E aí, dentro de cada nicho, eu vou colocar ali à disposição da criança um brinquedo dela, vou organizar dessa forma. Se eu não tenho prateleira, eu posso usar caixas de papelão, né? Que a criança tenha acesso a isso. Mas essa prateleira, a ideia é que os brinquedos fiquem na altura dela, para que ela possa buscar, ela possa brincar, mas que ela também aprenda que depois de brincar aqui, ela vai guardar esse brinquedo lá. E aí você não coloca todos os brinquedos que a criança tem. Você coloca, por exemplo, vamos supor que uma criança tem aí mais de 50 brinquedos. Você vai colocar 10 brinquedos e os outros você vai guardar. Deixa guardado. Sem ela ver, sem ela visualizar. Guarda, esconde, né? E aí deixa esses 10 brinquedos à disposição dela. Isso num tempo de 1, 2 semanas. E deixa ela brincar com aqueles. Sempre na lógica do pegou, brincou, agora nós vamos guardar. Guarda no lugar do brinquedo, guarda lá no teu quarto, guarda, não sei, né? Daí cada um organiza aí. E ela participa desse processo, né? Ela participa desse processo, sim, né? Você vai construir. Daqui a pouco você também pode escolher com ela os brinquedos que vão ficar na prateleira e os que a mãe vai guardar. Então é interessante sempre ela estar participando para entender o que está acontecendo também, né? E depois dessa 1 semana, 2 semanas, ela pode trocar daí, trazer outros 10 brinquedos e guardar esses. Porque aí a gente dá a oportunidade da criança de brincar com tudo que ela tem, mas brincar de uma forma, um brincar de qualidade, que ela possa aproveitar tudo aquilo. Porque senão fica muita coisa, muita informação, e ela não consegue aproveitar, né? Ela não consegue ter esse tempo de qualidade para brincar. Porque na escola, Dani, nós temos um momento de brincar com os brinquedos, mas quando terminou esse momento, o que a prof diz? Agora nós vamos guardar. E nós vamos guardar onde? Na prateleira, na mochila, se o brinquedo é da criança. Então, na escola ela aprende. E nós em casa podemos ensinar também. Mas eu mando guardar e não guarda. Vá guardar junto. Se abaixe, pegue o brinquedo. A mãe vai te ajudar. Vamos lá, me ajuda também. Vamos ver quem recolhe mais brinquedos, sabe? E você vai envolvendo sem aquela pressão de vai guardar, vai juntar, vai fazer isso, né? E aí você ajuda a criança nesse processo também. Então, assim, claro, é uma construção, né, que a gente vai fazendo. Mas o rodízio de brinquedos, ele é muito interessante. E aí tem também, Dani, um livro que se chama Beleléu. As profs de educação infantil amam esse livro. Beleléu. O Beleléu, ele é um monstrinho que se você não guardar os teus brinquedos, o Beleléu vem e pega os brinquedos para ele. Então, claro que você não vai trabalhar essa história deixando a criança com medo do tal do beleléu, né? Mas você trabalha num formato mais lúdico para que a criança entenda nesse momento por que ela tem que guardar. Vamos guardar, porque senão o beleléu vai buscar para ele os brinquedos, já que você não guarda, você não deixa as suas coisas organizadas, né? E aí a gente vai trabalhando essas noções até que a criança aprenda que vira hábito, é automático. Tirou da prateleira, da caixa, brincou ali, vai guardar depois de novo. Então, cada coisa no seu lugar. E assim a gente vai tendo aí, para quem gosta de uma casa organizada, né? Tendo uma organização na sua casa, na sua família. Perfeito, Jéssica. E o bacana, eu acho, de tudo isso, né? É essa construção de se fazer junto, né? Os pais com a criança, porque também vai trazendo para eles esse senso de responsabilidade de que eles também
podem contribuir, né? Que a tarefa de manter as coisas organizadas é de todos, né? Não tem aquela regra que um faz e outro guarda, né? Um pode brincar e outro precisa guardar, mas muito legal, assim, essa proposta, então, que essa autora traz para a gente poder refletir. Adorei, adorei. Oi, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. A companheira Carla mandou aqui um abraço, né? Oi, gatas! Duas pessoas que admiro demais. Amada Carla, nós também te admiramos. Um super beijo. Que legal. Nossa presidente! Presidente da JCI Rodeio Bonito. Muito legal ter vocês aqui, companheiros. Alessandra. Sabe que hoje a nossa live está concorrendo com o Grenal, né, Dani? Exatamente. A nossa live está concorrendo. Mas o legal é que depois a gente vai poder acessar lá no Instagram da JCI essa live, que vai ficar lá salva. Isso aí. Jéssica, a nossa VPN Luciane Mata, Sanandu vai dizer assim, dar responsabilidades a elas, né? Que legal. E a Lu é um exemplo de mãe também, né? Uma líder da JCI, uma pessoa que a gente admira, né? E mãe, e que exerce essa tarefa assim com muita maestria, né, Lu? Mãe, mulher, trabalhadora, líder e tudo mais. Que bom ter você aqui com a gente. A prof. Priscila Garcia está chegando aqui também. Pessoal, vocês podem nos enviar perguntas. Podem... Oi? Faltou a voz, Dani. Agora voltou. Voltou? Voltou, só está processando aí. Estão me ouvindo? Eu te escuto, só não consigo te ver. Agora sim. Estamos voltando. Problemas da tecnologia, né? Faz parte. Até que a gente possa se inteirar desse mundo todo, ainda vai levar um tempinho, mas nós estamos corajosos e dispostos a aprender nesse processo, né, Jéssica? Muito legal. Isso aí. Muito legal. Jéssica, e vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento? O que você acha assim, sobre o desenvolvimento das crianças? Existe uma forma, a pedagogia traz isso muito para nós, né? O que a gente precisa observar lá nas crianças para a gente poder entender se o desenvolvimento daquela criança ele está sendo adequado ou não está? Será que nós, enquanto pais, nós conseguimos ter essa percepção? Perfeito. Às vezes as famílias têm muita preocupação, né, Dani, se a minha criança está se desenvolvendo, se o desenvolvimento dela está na idade certa ou não, se há algo errado com ela ou não. E eu penso que é a preocupação de todo pai e toda mãe, né? Isso é uma preocupação natural. E o que nós temos que observar, assim, quando a gente fala na questão de déficits de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, ou até mesmo no desenvolvimento? É sempre olhar para aquilo que é natural, para aquilo que é esperado em cada faixa etária. Então, por exemplo, se lá com 1 ano e um pouquinho, a criança, num desenvolvimento normal, ela já inicia as primeiras palavras, né? E a minha criança está com 2 anos e meio e ainda não está falando nada, é um ponto para se preocupar. Então, primeiro eu olho para aquilo que é esperado em cada faixa etária e vou percebendo o que não está acontecendo ali dentro. É claro que eu não tenho uma régua, né, Dani, para dizer assim, com 1 ano e 4 meses, toda criança tem que fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cada criança, assim como cada adulto, tem o seu tempo, né? O seu tempo para aprender, o seu tempo para desenvolver. E aí nós temos um outro fator aí incluso nessa conversa, que é a questão de como a família permite esse desenvolvimento. Então, às vezes, eu tenho uma criança que ela pensa que ela quer tomar água, o pai e a mãe já vem ali com o copo e entrega na boca da criança. Não dá a oportunidade dela pedir, né? Eu já vi muito, assim, crianças que ficam apontando o dedo. O que você quer? Ou só fica apontando, sabe? E aí a família vai, você quer isso? Né? Ou vai lá e já pega, já traz. Estimular. Nós temos que estimular, né? Então, assim, às vezes,
Ah, eu quero aba. Não precisa corrigir a criança de dizer, não, você está falando errado, tem que falar. Não, você olha para ela e você diz assim, ah, você quer água? A mãe, a tia, sei lá quem está no papel aí, eu vou buscar para você a água. E aí, assim, né? Outra questão que eu vejo muito, as crianças, aquele mimimi em cima da criança, de falar, nhenhenhé, sabe? Aquela linguagem de bebezinho ainda, tudo isso vai interferindo no desenvolvimento. Então, eu tenho que olhar para a criança e falar de igual para igual, né? Falar na linguagem correta, porque ela está num processo de aprendizagem. Então, eu preciso estar o tempo inteiro estimulando e dando oportunidades para que ela possa se desenvolver. Eu já vi, por exemplo, um caso também que eu acho que eu vou levar para a vida, assim, a gente estava em outra época, antes da pandemia, né, num jogo, e tinha a escadaria, mas um toquinho de gente, assim, acho que devia ter uns 2, 3 aninhos, segurou no corrimão e foi descer. Quando ele foi dar o primeiro passo, a mãe correu para pegar no colo, aquele cuidado extremo, assim. Quando a mãe foi para agarrar, e eu sabia que a mãe ia pegar e ia passar os 3 degraus, não ia deixar ele descer, ele simplesmente se desfez dos braços da mãe, como quem dissesse, deixa que eu sei, eu vou sozinho, e desceu do jeito dele os 3 degraus. Então, assim, quantas cenas eu já presenciei assim, né? De pegar no colo e não deixar que a criança desça as escadas. Ou que suba num banco. Claro, existem situações que você vai cuidar porque é um perigo, muitas vezes, né? Não vai deixar subir em cima onde tem fogão, onde tem algo que possa machucar a criança. Mas dar essa oportunidade, deixar a criança fazer por si, porque para ela é uma conquista. Numa outra live que fazia com a Grazi aqui de rodeio também, a gente dizia, ela colocava a situação dela. Às vezes a filha quer escolher a roupa e é a filha que quer colocar a roupa. Mas às vezes a gente sabe quando você está na correria? Deixa que a mãe coloca, a mãe faz mais rápido ainda, né? E aí você não permite que a criança faça. Amarrar o cadarço dos tênis, para nós é algo tão simples. Mas para a criança que consegue por si só fazer isso, é uma grande conquista. É uma aprendizagem que ela vai desenvolvendo, sabe? Ela conquista aquilo, é dela. Nós olhamos para nós é simples, mas para eles é complexo e eles querem fazer por eles. Eles querem ser independentes e nós precisamos, de certa forma, estar estimulando isso. Porque senão você encontra adultos aí e eu já vi, talvez você tenha visto também, 7, 8, 9 anos que os pais têm que servir o prato de comida porque não sabe se servir sozinho, né? Então, eu entendo que, assim, os pais às vezes têm esse cuidado extremo, essa proteção. Sim, não está errado. Mas é importante permitir que a criança se desenvolva, que a criança tenha esse espaço, sabe? Para ter essa autonomia. Então, quando a gente vai falar de desenvolvimento, é isso. E aí você talvez me pergunte, mas o que eu posso deixar a criança fazer? Deixa que ela te diga o que ela pode fazer. Ela vai te dizer isso, né? Claro, volto a dizer, você não vai ser inconsequente de deixar a criança fazer algo que tem um risco ali para ela. Mas quando é algo que você vê que ela está tentando fazer, eu quero tomar banho sozinha. Aí a mãe olha e diz assim, não, capaz, não vai se lavar direito, vai ficar tudo sujo. O que isso muda? Eu te pergunto, o que isso muda? Deixa ela experimentar, deixa ela fazer. Talvez depois que ela foi lá e tomou banho, você vai lá e dá aquela tapeada final, né, para limpar melhor que não foi. Porque a criança, ela não se preocupa com o resultado final. Ela quer fazer parte do processo. Então, quando a criança, por exemplo, olha, depois a gente vai falar um pouquinho, a questão de eu vejo a avó costurar, eu quero costurar. Eu vejo a mãe cozinhar, eu quero cozinhar. Por quê? Ela está experimentando, ela quer experimentar como é ser a mãe que cozinha. Como é ser a avó que costura, entende? Então, por que não organizar uma cozinha lá para ela, que ela possa experimentar isso, né? Uma máquina de costura lá, que ela possa brincar, máquina de costura de criança, né? Que ela possa brincar com isso, né? Para ela experimentar. Eu sempre digo, Dani, o brincar da criança, ele é tão sério, tanto quanto o trabalho é para o adulto.
Então, a forma como nós levamos a seriedade do nosso trabalho é no brincar que a criança exerce esse sentir o mundo, esse entender o mundo, né? E aí a Michelle coloca aí a criança ser protagonista do saber. Perfeito. E isso hoje é BNCC, que é a questão da nossa base nacional comum curricular, né? Que os currículos estão se adaptando. É isso que a base traz. A criança como protagonista. E esse ser protagonista é isso. É permitir que ela faça, que ela se desenvolva, né? Antes a Lu dizia dar responsabilidades, né? Ir criando essa autonomia. Eu vi que a Carla, deixa eu ver se eu consigo puxar, escreveu alguma coisa antes. Quase jovens adultos assim, que precisa que alguém faça tudo por ele. Exatamente. Né? Então, às vezes, essa dependência do pai, da mãe, ou que... E aí, quando a gente não tem o pai e a mãe, alguém vai ter que fazer pela gente. Né? Eu sempre tenho que ter alguém que faça por mim. E isso vem lá da infância. Às vezes, a pessoa, por si só, ela não consegue ela fazer, ela precisa sempre de alguém. Por quê? A vida inteira ela teve um pai e uma mãe que fez por ela. E aí, aqui a gente vai entrar numa outra conversa, né? Então, eu vou ter ali, por vezes, o marido que exerce o papel de pai, a esposa que exerce o papel de mãe, e assim nós vamos indo. Mas isso é conversa para uma outra hora. Mas tudo está onde? Na infância. Por isso que eu defendo tanto a educação infantil. A educação infantil é a base para tudo, é o início de tudo. E se bem construído, se bem desenvolvido, depois só vai, né? O desenvolvimento só continua. Perfeito, Jéssica. Eu estava te ouvindo aqui falar e estava pensando em tantas coisas e como é importante a gente preservar, né? É tão delicado, mas é de uma responsabilidade tão grande nossa, enquanto pessoas adultas, de estimularmos as crianças a tudo isso. As crianças aprendem muito por observação, né, Lu? Jéssica, desculpa. Aprendem muito por observação e eles observam todos os passos das pessoas adultas também. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande aí, né, na educação dos nossos filhos. Enfim, a Lu colocou aqui esse fato de não permitir que as crianças façam do jeitinho delas pode interferir no desenvolvimento futuro. Eles tornam-se inseguras pelo fato de terem sempre alguém que faz por elas? É uma pergunta. O que você acha? Deixa só eu ler que eu estava puxando aqui, não precisa disso no que você falou. Por isso que as crianças façam no jeitinho delas pode interferir no desenvolvimento futuro. Tornam-se inseguras pelo fato de terem sempre alguém. Sim, com certeza. Com certeza. Muita coisa do que nós observamos no adulto, o adulto de hoje é porque a criança de ontem teve alguma questão que interferiu ali. Gente, a gente não culpa os pais por isso, né? Não é esse o nosso objetivo, até porque muitas vezes os pais não têm esse conhecimento e eu sempre brinco, eu ainda não sou mãe, mas tenho colegas de profissão que já são e que me dizem às vezes, Jéssica, tudo que eu aprendi na pedagogia quando eu virei mãe, nem tudo eu consegui colocar em prática, porque na verdade você não exerce o papel de professora ali, você exerce o papel de mãe, a relação muda, né? Mas com certeza, então, é uma questão de hábito daquilo que você vai aprendendo. Por que que nós temos, por exemplo, muitos meninos que viram homens que não sabem sequer lavar uma louça? E assim também com as meninas, também acontece, mas culturalmente falando, os meninos vão aprendendo que tem que ser forte, que não pode chorar, que não pode isso, que não pode aquilo. A gente vai podando aí. E nós vamos ter esse menino que vira um homem o quê, muitas vezes, né? E aí a gente vê a questão das figuras de papéis. Então, só por aí a gente tira um exemplo, né? Da forma como nós somos educados, isso vai refletir na vida adulta. Porque você aprendeu dessa forma, você foi educado dessa forma, né? Então, são questões bem, bem interessantes, assim, e tudo está na infância. Tudo de uma forma geral aconteceu na nossa infância e que nos traz para o agora. Perfeito. Dani está travado para mim, voltou. Voltamos. Sim. Jéssica, perfeito. Eu consegui ouvir a tua mensagem aqui no final. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? A imagem tá legal? Não tá travando? Deixa aqui o recadinho pra gente. Nós temos mais alguns minutinhos
minutinhos, passa tão rápido, rápido. A Michele, pedagoga, está aqui também. Professora Juliana, o Tiago, Lari Gabriel, a Marília. Pessoal, sejam bem-vindos. Um prazer hoje nós estarmos aqui conversando com a Jéssica. Que legal. Jéssica, e nos nossos próximos minutos aqui, né? A gente já está quase caminhando para o final da nossa live, os últimos 10 minutos. Eu quero te perguntar. Se tiver alguma pergunta, pessoal, ainda dá tempo de deixar aqui no chat para a gente aproveitar tudo que a Jéssica tem para trazer para nós. Jéssica, me fala assim, quais são as atividades que tu acredita, de uma forma muito simples, que a gente pode desenvolver e que vão despertar a criatividade, né? Partindo dessa ideia de a gente estimular as crianças. Existem atividades específicas que a gente possa desenvolver, possa realizar? Então, Dani, nesse tempo de pandemia, eu acredito que assim, a grande maioria das famílias estão recebendo, né, atividades da escola para serem desenvolvidas com as crianças. Mas mesmo assim, mesmo recebendo, lá Ana Paula, seja bem-vinda, mesmo recebendo essas orientações, simples atividades, tá? Na nossa casa, por exemplo, eu gosto muito da caixa da criatividade, então é uma caixa de papelão mesmo que você utiliza com o que você tem em casa, e ali você coloca vários materiais não estruturados. O que seriam esses materiais não estruturados? Materiais que possibilitem que a criança construa algo. Então, por exemplo, assim, tinta, papel, caixinhas de sucata, elástico, canudinhos sabe, que a gente toma água, garrafas, caixinhas, nossa, lápis de cor, enfim, vários materiais que a criança possa brincar com aquilo e estar construindo algo, né? Bacias, por exemplo, que é uma outra atividade, bacias que a gente tem em casa, a transferência de líquidos de uma bacia para outra, para a gente ir trabalhando a questão de noção de quantidade, né, dos líquidos ali também. Então, a criança pode pegar uma concha mesmo e de uma bacia transferir para outra, ou uma esponja, que ela vai, né, coloca a esponja numa bacia e aperta na outra. Isso também é coordenação motora fina. Prendedor de roupa, onde eu faço o movimento pinça, e esse movimento ele é muito importante, porque é ele que vai ajudar a criança depois, né, na questão da escrita. Tudo que a gente vai agarrar, vai pegar, tem o movimento do pinçar. Então, ela vai construindo essa força motora e desenvolvendo essa questão da coordenação motora fina, né? O contar histórias, aproveitar que estamos em casa para contar as histórias. As mesas sensoriais, sabe aquelas bacias brancas que normalmente a gente vê em festa de comunidade que se colocam massas ali dentro? Essas bacias nós podemos, ou outras bacias menores também, enfim, colocar, por exemplo, areia para a criança estar escrevendo as letras e os números com a ponta dos dedos, que, né, a gente chama as mesas sensoriais. As miniaturas, Dani, as miniaturas de animais, miniaturas tem as fazendinhas, né? Tem os animais do mar, enfim, para que a criança possa brincar nesses mini mundos, seja com areia, dá para colocar terra, dá para colocar o barro molhado ali para que ela possa brincar, experimentar, sujar, tocar, essa parte mais sensorial, né? A tinta de gelo, então você coloca a tinta na água e coloca dentro das forminhas e coloca como se fosse fazer gelo disso, e depois ela vai pintar no papel com esse gelo. Isso vai possibilitar, além da criatividade, essa questão do desenvolvimento sensorial, né? Porque ela vai sentir o gelo, ele é gelado, então vai o toque, né? Ontem eu conversava com uma prof que ela me disse que sugeriu para a família, olha só, turma de pré-escola, 4, 5 anos, que eles fossem com o pé descalço em cima da grama, caminhar. E ela disse que muitos não conseguiram. Porque a questão sensorial não está desenvolvida. Porque a gente não permite mais que a criança pise pé descalço na terra, na grama, ande descalço por aí se sujando, né? A gente corta muitas vezes isso. E é extremamente importante,
porque a criança sente o corpo, sente as sensações, né? Essa parte sensorial, ela é extremamente importante. Instrumentos musicais, massinha de modelar, né? O que mais que a gente tem aqui? Eu até anotei algumas... O zíper que tá sobrando na casa. Cola no papelão e deixa a criança fazer o movimento do abrir e do fechar ali o zíper. Isso também para as crianças mais pequenas desenvolve a questão do controle motor, né? A força muscular. Tudo que for atividade que desenvolva o abrir e fechar, o movimento do pinçar, do agarrar, do transferir de um lugar para o outro, tudo isso vai desenvolvendo, vai fortalecendo. Pegador de massa, pegar objetos também com o pegador de massa, agarrar, segurar firme, colocar de um espaço para o outro. Que mais? As panelas, as garrafinhas de PET, garrafa PET que está sobrando, coloca ali grãos, feijão, milho, pipoca, para fazer os sons, né? A gente trabalha muito com a questão auditiva também, e estar explorando a questão do musical com a criança. Deixa eu ver o que mais. O pote da calma, Dani, pote da calma, para quem não conhece, joga no Google lá, pesquisa. Pote da calma. Com a garrafa PET mesmo, você pode colocar água ou gel de cabelo e dentro colocar vários, sabe aqueles brilhos, glitter, as estrelinhas, sabe aqueles lantejoula. E aí, quando a criança se sentir muito ansiosa, muito agitada, vamos olhar para o pote da calma e aí você faz com que ela tenha atenção plena, que ela foque no aqui e no agora. A atenção dela passa a estar nesse pote da calma. Na internet tem N possibilidades de fazer o tal do pote da calma. Então, ele também ajuda na questão do socioemocional da criança, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu sou uma apaixonada por sucata. Se você vai olhar meu espaço aqui, eu tenho várias coisas de sucata, inclusive os potinhos de iogurte. No meu Instagram tem algumas ideias lá com os potinhos de iogurte, as torres com potinhos de iogurte, jogar a bolinha, tentar acertar. Você pode escrever números nos potinhos de iogurte, depois contar o que você conseguiu derrubar. Nossa, assim, rolos de papel higiênico, né? A gente pode estar fazendo mascotes, fazendo personagens de histórias, faz a caretinha no rolo do papel higiênico. Para nós parece uma coisa tão simples, mas as crianças adoram, né? Porque são materiais simples, são materiais cotidianos para elas, né? Enfim, ajudar a arrumar a mesa para contar quantos pratos vai, né? Quantos talheres. E assim você vai ajudar a prender a roupa. Prender a roupa no varal, coloca um varalzinho mais baixo, da altura da criança, sabe? Então, assim, possibilidades nós temos inúmeras e com materiais que nós temos em casa. E aí, claro, no dia a dia, tudo que tiver de oportunidade para que essa criança se desenvolva, elas são bem-vindas, né? A gente precisa permitir que a criança tenha essas experiências. Perfeito. Jéssica, e o legal disso é a gente saber que a gente pode fazer tudo isso com materiais que a gente tem em casa, né? Às vezes a gente nem precisa sair e ir tão longe para a gente encontrar coisas que podem ser muito úteis, que vão estimular e que vão contribuir muito com o desenvolvimento da criança, né? No teu Instagram tem várias dicas sobre isso, tem várias dicas do que fazer. Tu quer dizer para nós qual é o teu Instagram, para a galera que está aqui nos vendo poder te seguir também, né? E poder receber essas dicas tão valiosas. Sim, Dani, na verdade, quando iniciou, eu já tinha o Instagram, mas quando iniciou a pandemia, foi uma forma que eu encontrei de estar colaborando, principalmente com os professores, com os pais, nesse tempo. Então, ali eu compartilho várias ideias, eu tenho um canal no YouTube também, que veio com a pandemia, então a pandemia também trouxe muitas coisas boas aí pra gente. O meu Instagram é psicopedagoga.jéssica e YouTube Jéssica Demarco. Então, aos poucos eu estou construindo esses canais também, e compartilhando, né? A gente se reinventa também nesses tempos e vê como que nós podemos colaborar nesse momento também. Mas fica o convite para quem quiser conhecer aí, esses são os canais. Perfeito, perfeito. Com certeza nós vamos te seguir e foi muito, tem sido muito válido aqui esses minutos que nós estamos, né, Jéssica? E nós já estamos nos aproximando dos minutos finais. Passa tão rápido, é uma pena que a gente precise ir encerrando, né? Você tem muito conhecimento para nos trazer e em nome da JCI Brasil eu quero te agradecer por esses momentos, por ter compartilhado conosco do teu conhecimento, por estar aqui trazendo tudo isso para nós,
Não tenho dúvidas de que vai contribuir conosco, sim. Quem não é mãe, assim como eu, ainda, né? Mas a gente vai levar essas dicas conosco. Mas quem já pode ir aplicando, né, Jéssica, todas essas atividades, todas essas dicas que a Jéssica trouxe aqui no dia a dia, fica o convite, né, Jéssica? Isso aí, Dani. Eu que agradeço pela oportunidade, por estarmos trocando. E da minha parte fica só o sentimento da gente poder se conhecer pessoalmente e também para fazermos mais trocas. Obrigada pelo carinho, o pessoal que nos acompanhou aí também, que colaborou, que trouxe, né, os comentários, a Lu, que esteve com a gente aí desde o início, a Carla também, muito obrigada, gente, obrigada aí pela esse apoio, ele é muito importante para quem está aqui do outro lado, né, Dani? Com Mas é isso. certeza. Muito obrigada pela oportunidade. É isso mesmo. Pessoal, obrigada por vocês estarem conosco. Nos acompanhem, então, nos canais da JCI, né? Eu sou a Daniele, eu sou da JCI Chapecó. Também convido vocês a seguirem as nossas OLs, né? JCI Chapecó, a JCI Rodeio Bonito, e que a gente possa se encontrar aí, nos encontrarmos em breve, e aí sim, não virtualmente, mas de uma forma muito carinhosa e calorosa, que é como nós, membros da JCI, também sabemos muito bem fazer, que a gente possa trocar muitas ideias. Obrigada mais uma vez, Jéssica, obrigada a todos e obrigada a JCI Brasil por essa oportunidade. Quarta-feira que vem, às 21 horas, tem JCI Talks novamente, e o tema é água no feijão, combatendo a fome na pandemia. Todo mundo, então, está convidado para participar. Legal. Um grande beijo para vocês e até quarta-feira que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau.